testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Olá, eu me chamo Cássio Moreira, eu sou professor de economia e um estudioso há muitos anos do trabalhismo brasileiro. Eu estou aqui na Universidade Leonel Brizola para apresentar para vocês um curso que vai falar sobre o governo João Goulart. O título do curso vai ser o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart. O curso ele foi, de certa forma, inspirado no meu livro, Projeto de Nação do Governo João Goulart, que foi fruto da minha tese de doutorado em economia. A minha formação, eu sou graduado em economia, mestrado em economia do desenvolvimento, doutorado em economia do desenvolvimento e um pós-doutorado em história política, né? Que deu origem também a outro artigo, que é a ideologia do trabalhismo no século XXI. A aula de hoje, o curso de hoje, ele vai ser sobre um período bastante polêmico da história brasileira, que foi o governo João Goulart. Então, além do livro, também foi inspirado num artigo que eu estou escrevendo, embora o livro se chame O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, o artigo que eu estou escrevendo é o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart. Para isso, então, de forma introdutória, a ementa do nosso curso, a gente vai ver ao longo de alguns módulos, ela está dividida basicamente em 8 partes. Essa primeira parte é a introdução, que vai falar um pouquinho do que pretende o curso, do que o telespectador, depois de assistir, vai ter visto durante esses módulos. E a parte 2, então, a gente começa com uma parte mais de história, né? A gente vai falar das influências das ideias de Vargas no pensamento do Jango, do João Goulart, a Revolução de 1930 e a ruptura com o modelo agroexportador, o projeto Vargas, o nacional desenvolvimentismo, as diferenças da expressão populismo, usada de forma muito pejorativa para classificar os governos trabalhistas, a trajetória, os discursos e as ideias de João Goulart até a presidência da República, a evolução do projeto Vargas para o projeto trabalhista. Então, basicamente vai ser isso que a gente vai ver no módulo 2. O módulo 3 vai ser mais econômico. A gente vai tentar contextualizar o período da época, a década de 60, com variáveis mais econômicas. Tentar trazer para quem está nos assistindo como é que estava a situação econômica do país nesse período. Então, para isso, eu vou apresentar um panorama da economia brasileira durante o governo Goulart, as causas da crise econômica e os desequilíbrios da economia brasileira, e também vou falar um pouquinho sobre a própria questão do setor externo e a dívida externa, que era um problema bastante grave naquela época. O quarto módulo é o coração do curso. No quarto módulo, a gente vai ver o que foi o projeto de nação do governo João Goulart. Ou seja, a própria ação governamental do governo Jango e suas realizações, e vocês vão ficar surpresos com a quantidade de coisas que foram feitas num curto espaço de tempo. Falaremos também sobre a relação conturbada do executivo com o legislativo e, surpreendentemente, vocês vão ver os índices de popularidade do governo Jango. Falaremos também sobre o Plano Trienal e as mensagens ao Congresso Nacional de 1962, 63 e, principalmente, o principal documento do governo Jango, que é a mensagem ao Congresso Nacional de 1964. Falaremos sobre a ideia do planejamento estatal, que dá para classificar como uma outra reforma de base, pouco abordada na literatura. A continuidade, a intenção do governo em continuar o processo de substituição de importações, em especial no setor de bens de capital. E também falaremos sobre a política externa independente iniciada lá no governo Jânio Quadros. O próximo módulo, que poderia estar dentro do módulo 4, mas eu deixei um módulo específico para ele, dada a sua extrema importância, é sobre as reformas de base. E aí eu pretendo mostrar o caráter sistêmico das reformas de base.
que vai ser então o nosso quinto módulo. No sexto módulo vai ser mais baseado em análise de discurso. E a gente vai mostrar, talvez, a carta testamento do governo Jango, que foi o famoso discurso da Central do Brasil, analisar esse discurso e também contextualizar e dizer quais eram os objetivos do governo Jango com esse discurso, com esse comício, que seria o primeiro de muitos. Para finalizar na parte 6, a gente vai falar um pouquinho do legado do Jango. Também a gente vai falar algumas semelhanças no que tange a questão do processo de substituição de importações com o segundo PND e também a atualidade das propostas do governo Jango a partir da Constituição de 88 e os governos do PT. E por fim, as considerações finais, que a gente vai fazer um breve resumo do curso todo, né, e trazer alguns insights interessantes. Espero que vocês gostem bastante, porque estudar esse período do governo João Goulart é apaixonante, né? Então, até o próximo módulo. Obrigado.